Bom pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade ao estudo do magnetismo, dessa vez buscando entender se existe aí uma relação entre a eletricidade e o magnetismo, no chamado eletromagnetismo. Nas outras aulas a gente já viu sim que existe essa relação, não é uma novidade para o mundo atual, mas as primeiras experiências a respeito disso foram feitas lá no início do século XIX, através da experiência de Ørsted, que é um cientista dinamarquês, porque antes dele se pensava que não existia nenhuma relação entre eletricidade e magnetismo. Mas ele fez um experimento, onde esse experimento ele tinha um gerador, como no caso dessa versão aqui em que nós temos uma pilha, e esse gerador é conectado com fios, logicamente, a partir daí você tinha a geração de uma corrente elétrica. E nas proximidades desse fio eram colocados bússolas, e essas bússolas iriam mostrar para a gente se existe alguma influência magnética a partir da passagem da corrente elétrica pelo fio. Vamos conferir então aqui esse experimento. Como a gente pode ver aí, ao conectar aí os fios, as bússolas se movimentam, isso porque você acaba gerando corrente elétrica. Quando você tira, a bússola volta à sua posição original. Quando você inverte os polos do gerador, os polos da bússola também são invertidos. Então a gente observa claramente que existe sim uma relação entre eletricidade e magnetismo. E qual foi a conclusão do físico dinamarquês? Uma corrente elétrica é capaz de produzir efeitos magnéticos. Então, se uma corrente é capaz de produzir efeitos magnéticos, logicamente existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. Antes da gente entrar nessa relação de forma direta, vamos lembrar aqui um pouco o que acontece quando as cargas estão em repouso. Por exemplo, se nós tivermos duas cargas aqui, como essa azul positiva e essa vermelha negativa, elas vão se atrair, como a gente já estudou anteriormente. Elas se atraem, obviamente, por uma força, que a gente chama de força eletrostática. Isso porque elas estão em repouso. Mas no caso de uma corrente elétrica, você tem cargas em movimento, já é outra situação. Então, por exemplo, aqui nós temos o fio onde passam aí algumas cargas, e, obviamente, eu tenho aqui a direção da corrente elétrica, que é a mesma direção da velocidade dessas cargas, obviamente. O que é que se consta no experimento? Que quando você tem uma bússola nas proximidades, existe aí uma influência magnética. E essa influência a gente pode dizer que era devido a uma força, que a gente dá o nome de força magnética. Então, existem duas situações diversas. Primeiro, a carga em repouso, ela tem uma força eletrostática. Quando a carga se move, quando tem corrente elétrica, você tem então uma força magnética. A gente pode concluir então da seguinte maneira: quando duas cargas elétricas estão em movimento, manifesta-se entre elas, além da força eletrostática, uma outra força denominada de força magnética. E outra coisa importante que deve ser analisada aqui é que a força magnética e a velocidade são sempre perpendiculares, ou seja, elas fazem um ângulo de 90 graus entre si.